Olá, tudo bem com vocês? Por que se insiste tanto em falar de Bolsonaro candidato? Nós estamos no meio de uma investigação em que a polícia já emitiu um relatório mostrando tudo que foi movimentado e tentado para se dar um golpe de Estado no Brasil. O cara já está inelegível. Vai responder não somente por esse inquérito, mas vai responder por outros. E por que se fala dele como candidato à presidência da República ainda em 2026? Que praticamente já estamos aí às vésperas. E eu estou dizendo isso porque acabou de sair uma pesquisa do Instituto Paraná Pesquisas, dizendo que se a eleição fosse hoje, mesmo no meio de toda essa confusão, Bolsonaro derrotaria o Lula se a eleição fosse hoje. Mas eu faço aqui uma pergunta. Mesmo que isso fosse verdade, eu nem quero aqui entrar no mérito se a pesquisa está certa ou está errada, se o Instituto está certo. Não, nem quero entrar nesse mérito aqui. Mesmo que essa pesquisa estivesse certa e o Bolsonaro ganhasse do Lula em 26, a pergunta que eu faço é: e daí? E daí? O que é que isso muda? Na democracia, não é só a vontade popular. Você tem regras. Governar é você agir dentro das regras do jogo. Então, a democracia não é uma regra só. Ah, o povo quer e está tudo certo. Não, você tem outras regras na democracia. Inclusive a regra de quando você vai lançar a sua candidatura, o registro de candidatura, isso precisa ser aceito pela Justiça Eleitoral. Precisa ser aceito pelo TSE. Então, essa insistência em toda vez que faz uma pesquisa, se coloca o nome do Bolsonaro, isso não faz mais sentido. Repito, ainda que isso fosse verdade, não dá mais para falar do nome do Bolsonaro. Por quê? Porque aqui entre nós, a chance que existe é de Bolsonaro ficar inelegível para sempre. Porque se ele for condenado, você não está falando de um garoto. Se ele for condenado, e muita gente acha que ele pode pegar com todos os crimes aí até 28 anos de prisão, não dá mais para falar sobre isso. Sobre disputa eleitoral do Bolsonaro. Então eu posso aqui dizer que a chance de ele ser um inelegível para sempre, a chance é gigantesca. Então vamos parar com essas pesquisas, que isso só alimenta nos bolsonaristas essa ideia de que ele pode ser candidato, que ele pode reverter a inelegibilidade, e ainda que revertesse, o cara está no meio de um monte de investigações. Um monte. E agora existe até a possibilidade, como ele deixou nas entrelinhas, pode fugir, pode pedir refúgio numa embaixada. Então vamos parar com isso, gente. E aqui nem é uma torcida. Aqui nem é eu estou torcendo para que isso aconteça. Estou falando de fatos. Então o cara, além de já estar inelegível, foi indiciado, principalmente agora nessa tentativa de golpe de Estado. E aí sai logo em seguida uma pesquisa dizendo que se a eleição fosse hoje, ele ganharia do Lula. Então me parece que tem muita gente que está interessada em continuar alimentando esse discurso. Vai colocando lenha na fogueira. Vai despertando nas pessoas esse sentimento que é falso. Vai despertando uma esperança para quem gosta do Bolsonaro que é falsa. Então, ao invés de você alimentar
essa ideia de que ele pode ser candidato, por que eles já não estão ventilando outro nome para 2026 para representar a extrema-direita? Não tem anistia. Não vai ter anistia. É inconstitucional, ainda que fosse votado. A chance de ele ser preso. Então, todos os caminhos indicam o quê? Que isso não vai acontecer. Parem com isso. Essas pesquisas não deveriam mais colocar o nome do Bolsonaro. Isso só dificulta um país que já está dividido. Que as pessoas estão querendo mesmo essa divisão. Então, eu não consigo entender do porquê dessa necessidade de se continuar colocando o nome do Bolsonaro quando saem pesquisas eleitorais para 2026. Bolsonaro é uma carta fora do baralho político. E repito, não é para 2026. Se ele for condenado, acabou. Isso é uma coisa do passado. E que as pessoas, os que gostam do Bolsonaro, e elas gostam do Bolsonaro exatamente por essas falas golpistas. Certa feita, um bolsonarista disse para mim assim, tá vendo? O 7 de setembro do Bolsonaro era cheio, o do Lula não tem ninguém. Eu falei, claro. Porque o Lula está fazendo apenas uma comemoração pelo 7 de setembro. Bolsonaro ia lá para falar de golpe, atacar os ministros. Isso não vai acontecer. Ainda que ele seja popular. Ainda que tenha muita gente que goste dele, ainda muita gente vai votar nele, eu não estou negando nada disso. O que estou negando é, ele não tem mais condições de ser candidato por tudo que está vindo à tona. E por que se insiste nisso? Repito, isso só vai trazer ao país mais divisão. E depois eles falam, porque queremos pacificar o país. Como você pacifica o país? Você alimenta, principalmente nos extremistas, a ideia de que isso vai acontecer e não vai acontecer. Parem com isso. Isso vai continuar deixando o país pressionado. E não existe nenhum tipo de polarização. Não existe extrema esquerda. O que existe hoje é um extremista. Que esse é o Bolsonaro. E esse extremista está fora do jogo político. E, se for condenado, eu repito, é para sempre. Não vai se reverter mais. Não vamos ouvir mais falar do nome do Bolsonaro como candidato a absolutamente nada. E tem que ser assim. Porque senão, o caminho que a gente está entrando é um caminho perigoso. Então me parece que todo esse desejo de ver o Bolsonaro candidato de novo vai se transformando numa ideia que fica só no mundo bolsonarista. Não existe caminhos possíveis dentro da justiça para que Bolsonaro seja candidato novamente. Pelo menos na eleição de 26. E se for condenado, não volta mais. E se não for, voltaria somente em 2030. Então, esse candidato, chamado de Jair Messias Bolsonaro, passou 4 anos no poder e deu, basta, não precisa mais. E agora a gente precisa falar, de novo, de eleição, de propostas, de democracia, de projetos para governar, falar das necessidades do país e não ter um grupo de gente que continua achando que os próximos candidatos da extrema-direita serão na linha do Bolsonaro. Como? A linha do extremismo, a linha do golpismo. A linha de quem não aceita democracia, a linha de quem quer esse tipo de coisa. A linha do embate, do ódio político, fake news, dos ataques covardes, das mentiras. E uma vez o Lula disse que esse povo vai ter que aprender a conviver de novo com democracia, como era antes do Bolsonaro. Quem trouxe essa bagunça foi o Bolsonaro.
e que essas pessoas precisam aprender de novo. É como se você voltasse no tempo e dissesse: como é que era o mundo político, a democracia antes do Bolsonaro? Antes de 2018, como é que era? Vamos trazer de volta esse cenário, é isso que vai acontecer. E aí tudo bem, as pessoas elas têm o direito de escolher o seu candidato, em quem querem votar, só não pode ser com alguém que não respeitou. Aí não. Então, repito, a democracia não é uma regra, é um conjunto de regras. O voto popular, o voto pela maioria, isso é uma das regras da democracia. Então, eu quero terminar. Ainda que fosse verdade, repito, que Bolsonaro tivesse à frente do Lula numa possível eleição presidencial, como eles disseram, se a eleição fosse hoje. Ainda que isso fosse verdade, repito, e daí? Isso não muda absolutamente a vida do Bolsonaro, o cenário político. Isso não muda o fato de que ele está respondendo. Parem com isso. Falem de outra coisa, falem de outro nome, falem de democracia, falem de que tipo de proposta que vocês têm, vocês extrema-direita, para 2026. Falem disso. E não alimentem a esperança de que Bolsonaro voltará algum dia a ser candidato. Porque a chance de ele não ser nunca mais é gigantesca. Tá bom, gente? Eu fico por aqui e peço, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seus comentários, já ative o sininho, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. E para você que já é inscrito no meu canal, considere se tornar membro. Me ajude aqui nesse trabalho cotidiano, tá bom? Muito obrigado.